E aí, gente, vamos lá? Última volta do relógio, hein? Última volta do ponteiro. Fechamos, né? Já pegamos todos o nosso curso, varremos o programa todo. E aí, só falta a gente verificar algumas questõezinhas aí sobre processos administrativos no âmbito federal, né? Lei 9784, pra gente tirar o 10 e pegar o diploma. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, quanto ao recurso administrativo previsto na Lei 9784, que é processo administrativo no âmbito federal, é incorreto afirmar o quê? Então, o que está errado em se tratando do que a gente já sabe com relação a recursos? Vamos lá. Primeiro, vai tomar cuidado. Quanto a recurso, recurso em sentido amplo, qualquer pedido entregue à administração, né? Porque existe recurso no sentido estrito, que é o recurso hierárquico, e existe o pedido de reconsideração, aquele que é feito à própria autoridade, né? Então, o particular apresenta um recurso, sentido amplo, à administração. A administração pega esse pedido, encaminha ao próprio agente. Se esse agente não reconsiderar em 5 dias, encaminha à autoridade superior. Aí é a primeira instância de recurso. E aí até 3 instâncias. Beleza. Vamos ver. Letra A. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Certo? Né? Em regra, os recursos só têm efeito devolutivo. O assunto está sendo devolvido à administração para que ela analise novamente. O restaurante foi interditado. O dono apresentou um recurso. Quando ele apresenta o recurso, a interdição está suspensa? Não. O estabelecimento continua interditado até que a administração julgue. Se a administração olhar ali e verificar que existem indícios, que está tudo certo, né, e haverá um prejuízo de difícil reparação, a administração pode aceitar esse recurso com efeito suspensivo. Mas, em regra, os recursos têm efeito devolutivo, a não ser que a lei diga expressamente que, no caso tal, o recurso tem efeito suspensivo. Então, letra A, certíssimo. Letra B. Em regra, a interposição, a apresentação, né, de recurso depende de caução. Não, né? Caução é garantia. Em regra, os recursos não dependem de caução. É o que está escrito na Lei 9784. Inclusive, né, a Lei 9784 fala, em regra, a apresentação de recurso administrativo não depende de caução, né? Salvo lei em contrário, salvo se tiver em algum lugar uma lei dizendo que será exigida caução. Agora, muito mais do que isso, o STF já decidiu, existe súmula vinculante dizendo o seguinte, não se pode exigir caução para recurso administrativo em hipótese nenhuma. Tá? A lei fala que, em regra, não se admite recurso, em regra, não se exige caução para que seja apresentado recurso. Em regra, quer dizer que pode ser que excepcionalmente se exija. Mas a STF falou que nem regra, nem excepcionalmente. Não pode nunca. Porque isso fere o direito de ampla defesa, né? Você pode apresentar recurso? Pode. Contanto que você me dê 100 mil reais, deixa 100 mil reais da minha mão, você pode apresentar recurso. Pô, eu não tenho. Então não pode, né? Então ele não pode apresentar recurso, né? Pode. Não estou dizendo que você não pode apresentar recurso. Você pode, contanto que você deixe 100 mil reais comigo. Cara, eu não tenho. Então, letra B. Está escrito na lei que, em regra, a interposição de recursos independe de caução. Essa está errada, claramente, já é a letra B, né? C. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias. Certo. Entre outros, tem legitimidade para interpor recurso. Quem pode apresentar recurso? É uma parte dali que você tem que ler. Não vou ficar lendo. Quem pode apresentar recurso? Qualquer pessoa que tenha interesse naquela matéria.
as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. Então, é uma coisa que atrapalha determinado grupo. A associação daqueles grupos pode apresentar um recurso? Claro, tem interesse naquilo. Certo? Está escrito na lei. Vai ter que ler. Quando o recurso for interposto, apresentado fora do prazo, esse recurso não será conhecido. Tá certo? O recurso tem prazo. Se o particular perder o prazo, o recurso não será. Então, o que está errado é a letra B de bola. 2. João pretende fazer um requerimento do seu interesse junto à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil na sua cidade. Conforme o que determina a Lei 9784, assinale a opção que relata a correta conduta. Então, o João quer apresentar um requerimento da Receita Federal. Tem que pedir, fazer um pedido de alguma coisa. Letra A. Tratando-se de uma situação urgente, João protocolou o requerimento num domingo pela manhã, junto ao segurança do prédio. Pelo amor de Deus. Conforme exceção legal nas hipóteses de emergência. Cara, você acredita que isso possa estar escrito na Lei 9784? Que em situação emergencial, o particular pode apresentar um recurso no domingo de manhã, junto a um segurança? Pelo amor de Deus, é óbvio que não, né? Tá, o prédio está fechado, a segurança bate lá, ó, esse prédio está fechado. Pô, olha o meu recurso aqui. Pelo amor de Deus, né? Os recursos têm que ser apresentados dentro dos dias normais de expediente, dentro do horário normal, ao servidor competente, não é o segurança que não tem a menor ideia do que é aquilo. Nossa, sério, cara, isso aqui. O servidor da Receita Federal negou-se a receber o requerimento do João, alegando a ausência de reconhecimento de firma pelo cartório competente. O João foi lá na Receita Federal, tem um servidor da Receita Federal, ele foi lá, apresentou o pedido, o cara olhou, não posso aceitar, porque essa tua assinatura aqui não está com firma reconhecida em cartório. Ele pode fazer isso? Claro que não. Por quê? Isso fere o princípio do informalismo. É formalidade demais, né? Eu só posso receber se estiver com firma reconhecida em cartório. O próprio servidor da Receita Federal vai olhar para ele, você é o João, tá com a identidade aí? Tô. Ele apresenta a identidade, ele olha, o próprio servidor olha a identidade dele, olha a assinatura, tá igualzinha, o servidor vai estar vendo que é ele mesmo. Exigir que tenha firma reconhecida em cartório é uma formalidade desnecessária. É um formalismo exagerado, fere o princípio do informalismo. Ele não pode se negar a receber. Tendo em mãos os documentos originais, a identidade do João, o João solicitou ao servidor que autenticasse as cópias, tendo sido o seu pedido deferido, claro. Ele, olha só, tá aqui tudo, ele olha, vai lá e autentica. Claro, é isso aqui. Só pode ser letra C. Após o transcurso de 15 dias, João recebeu uma intimação para o seu próprio comparecimento à sede do órgão naquele mesmo dia, com um prazo de 3 horas para apresentação. Você acha que o João pode receber uma intimação? Ele foi lá e apresentou o recurso. A administração mandou uma intimação para ele comparecer para explicar alguma coisa, certo? Certo. Mas tem prazo, né? Tem prazo. Você acha que esse prazo pode ser... Assina aí, eu tenho comparecer na Receita, legal. Quando? Daqui a 3 horas. O cara assinou ao meio-dia e tem que comparecer às 3 horas da tarde. É óbvio que esse prazo não é de 3 horas, né? O prazo a gente já está vendo, está lá na lei. Agora, tendo comparecido na data, hora e local marcados, João alegou a nulidade da intimação. O que acontece? O João recebeu uma intimação para comparecer 3 horas depois. Ele pode desconsiderar essa intimação? Pode, a intimação é nula. Ele não precisa comparecer. Se ele não comparecer dentro daquelas 3 horas, ele pode ser punido, pode ser prejudicado? Claro que não. Agora, ele é intimado para comparecer 3 horas depois para prestar um esclarecimento. Aí ele vai lá, ele recebe ao meio-dia, 2 horas da tarde, vai lá na Receita Federal
e preste esclarecimento. Isso é isso, está aqui meu documento que você pediu, entrega na Receita Federal. Tá legal. Aí depois ele pode alegar que aquele processo tem que ser todo anulado, porque ele não poderia ter sido obrigado a comparecer com 3 horas? Claro que não. Isso, de novo, cai no formalismo. Ele não pode ser obrigado a comparecer com 3 horas. Mas se ele comparece e leva os documentos, beleza, está tudo resolvido. Está tudo sanado. Então, claro que não é nulo o processo. O único que está certo é a letra C. Tá legal? Ou seja, mesmo aquelas formalidades, tem um prazo para ele comparecer. Mesmo aquelas que não forem acatadas, se isso não trouxer maiores prejuízo particular, a administração passa por cima. Deixa para lá. Ele tinha um prazo, mas como ele compareceu, está tudo resolvido. Ok? Questão 3. De acordo com o disposto na lei de processos, a administração deve anular seus próprios atos e pode revogá-los. Né? Não é isso? Então deve anular seus próprios atos por ilegalidade e pode revogar por motivo de conveniência, respeitando, no caso da revogação, os direitos adquiridos. Sendo que, vamos ver o que está certo. Letra A. A revogação por motivo de conveniência ou oportunidade deve respeitar o direito adquirido. Pronto, já é essa. A revogação prescinde de motivação. A revogação dispensa motivação? Não. Se a administração revoga ou anula alguma coisa, pode estar prejudicando alguém. A administração tem que dizer por que está revogando, por que está anulando. Não dispensa, não. Prescinde, quer dizer, dispensa a motivação? Não. A anulação, quando o ato estiver elevado de vício de legalidade, pode ocorrer a qualquer tempo? A qualquer tempo, não. A administração tem o prazo de 5 anos para anular seus próprios atos. A anulação prescinde de motivação? Também não, como a gente acabou de ver. Tanto a anulação quanto a revogação estão sujeitos à prescrição decenal, não havendo o que cogitar de eventuais direitos, cara, tá tudo errado isso aqui. Primeiro que na anulação não tem que se cogitar de direito adquirido, mas na revogação tem sim que se preservar direito adquirido. Primeiro erro. Segundo, tanto a anulação quanto a revogação estão sujeitas à prescrição. Não é prescrição. A revogação, caraca, tá tudo errado. Revogação não tem prazo, né? Revogação não está sujeita a prazo nenhum, que a administração pode revogar quando quiser e bem entender. A anulação tem prazo de 5 anos, mas esse prazo também não é prescrição, é decadência. E ainda assim esse prazo é de 5 anos, então também não é decenal. Decenal quer dizer 10 anos, né? Caraca. Tem 5 erros aqui na letra E. Quem marcar a letra E tem que perder mais 5 questões, hein? Quem marcar a letra E tem que perder, além dessa, tem que perder mais outras 5. Porque tem um monte de erro aqui. Gabarito, letra A. Questão 4. Quanto à competência para a prática do ato administrativo, assinar a opção incorreta. Errado. O que está errado com relação à competência? Você faz assim, competência errado, já vem alguma coisa na tua mente, né? Competência. A administração pode delegar competência, avocar competência. Delegar, toda hora delega, avocar em situações excepcionais. Parará, parará, parará. Vamos ver. Letra A. Não se presume a competência administrativa, que é a lei que diz quem tem competência para o quê. É necessária a previsão normativa expressa, é necessária uma lei, uma norma dizendo quem tem competência para o quê. Isso aqui está certo. A definição da competência decorre de critérios.
em razão da matéria, da hierarquia, do lugar, entre outros. Definir quem tem competência para o quê. Isso decorre de vários critérios. Tá certo. Não disse nada, a letra B não disse nada, né? A letra B não disse nada. Porque, na verdade, a definição da competência, quem vai definir a competência é a lei. A lei é que vai definir quem tem competência por quê, mas a lei vai levar em consideração determinados critérios. Então, essa letra C não está dizendo muita coisa, mais ou menos. Vamos ver as outras. A competência é, em regra, inderrogável e improrrogável. A competência pode ser delegada e avocada, mas não pode ser derrogada. A administração não pode fugir da sua competência. Não pode prorrogar, ela tem que agir de acordo com a sua competência. Então, isso aqui está certo. Letra D. Admite-se, excepcionalmente, a avocação e delegação de competências pela autoridade superior competente, nos limites definidos em lei. Então, admite-se a avocação e delegação de competência pela autoridade nos limites definidos em lei, certo? Com o ato de delegação, a competência para a prática de um ato administrativo deixa de pertencer à autoridade delegante e passa a ser autoridade delegada. Ou seja, compete ao presidente nomear os aprovados em concurso. Aí o presidente delegou essa competência para o ministro, para cada ministro nomear os servidores aprovados nos seus ministérios. Com isso, o presidente perdeu completamente essa competência. Agora é cada ministro. Se o presidente quiser mudar isso, ele não pode, porque ele perdeu. Não perdeu. Então, com a delegação, a competência não deixa de pertencer à autoridade delegante. Ela está delegando, mas ela pode revogar essa delegação a qualquer momento. Então, ela não deixa de pertencer à autoridade delegante, não, hein? Essa que está errado, com certeza. Então, é o gabarito. 5. Quanto aos critérios a serem observados no trâmite do processo federal, conforme a lei 9784, pode-se afirmar corretamente o quê? Tá. Em regra, cabe aos administrados o pagamento de despesas processuais, independentemente de previsão expressa em lei. Não. Os administrados não têm que pagar despesas processuais, né? Excepcionalmente pode ser cobrado alguma coisa, né? Mas não cabe a ele pagar despesas processuais, é gratuito. Os atos praticados no processo administrativo são, em regra, sigilosos. Não, os atos são públicos. Então, os atos praticados no processo são, em regra, sigilosos, ressalvadas as hipóteses de divulgação oficial previstas na Constituição. Ao contrário, né? Os atos praticados no processo são, em regra, públicos, ressalvadas as hipóteses onde deve se preservar a intimidade do particular. Isso aqui está ao contrário, né? A impulsão do processo administrativo compete primeiramente aos interessados. Não. Quem deve impulsionar o processo administrativo é a administração. A administração ela deve dar andamento ao processo. Né? O particular foi lá e fez um pedido. A administração não tem que ficar esperando para ver se ele perde algum prazo. A administração deve dar andamento ao processo de ofício. A administração deve impulsionar isso de ofício. Princípio da oficialidade. O que não quer dizer que o particular possa abandonar o processo, porque ele tem prazos que ele deve cumprir. Mas quem deve impulsionar o processo não é o interessado, é a administração. D. A nova interpretação dada a uma norma administrativa deve ser aplicada a todos os casos sujeitos àquela regulamentação, inclusive de forma retroativa. A administração não pode mudar de interpretação e fazer isso de forma retroativa
de forma a prejudicar o particular por causa do princípio da segurança jurídica. Por enquanto acha tudo errado, né? Tomara que seja a letra E. Letra E. Garantem-se aos administrados nos processos de que possam resultar sanções, né? Ele possa ser punido. Por exemplo, no processo administrativo disciplinar, por exemplo, no processo tributário, onde ele está sendo autuado. Então, garante-se aos administrados nos processos que possam resultar alguma sanção e em qualquer situação de litígio, seja havendo alguma briga, né? Litígio, briga, discussão entre ele e a administração, garante-se ao administrado os direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, ele pode alegar, fazer alegações, produção de provas, produzir provas, desde que não sejam ilícitas, interpor recurso, apresentar recursos, sim. Princípio é esse, tudo certo aqui. Contraditória e ampla defesa, ele pode contradizer, pode se defender, pode apresentar alegações, pode fazer tudo isso. Claro, letra E, está certíssimo. 6. Em relação aos atos praticados no nome dos processos, analise os itens a seguir e marque com V ou F. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. Independem de forma determinada, certo? É o princípio do informalismo. Senão, ou seja, salvo quando a lei expressamente exigir. Existem algumas coisas que a lei expressamente exige, isso tem que ser feito assim, dessa maneira. Existem algumas formalidades que devem ser obedecidas. Então, vê. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo? Sim. Princípio do informalismo também, como já falamos. Os atos do processo podem realizar-se em quaisquer dias da semana, sem restrições de horário? Não, né? Os atos devem ser realizados em dias de expediente normal, durante o horário de expediente. A intimação para a ciência de decisão ou a efetivação de uma diligência quanto a interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, está escrito na lei, né? O particular, ele entrou com um recurso, ele tem que ser intimado para ele comparecer, para apresentar alegações. Tá. Agora, quando a administração não sabe quem é a pessoa, o interessado é indeterminado, é desconhecido, ninguém sabe quem é aquela pessoa, ou sabe quem é a pessoa, mas a pessoa está com domicílio indefinido, onde é que ela mora? Não sei. Ela tem um endereço, foi lá naquele endereço, não tinha ninguém. Foi na empresa de trabalho, não tem ninguém. Não tem... E aí? Como é que a administração faz? Vai intimar por meio de publicação no Diário Oficial. É a última opção. Certo. Então, VVFV. VVFV, letra D de dado. Certo. 7. O princípio do processo administrativo que caracteriza uma das suas principais diferenças para os processos judiciais e que faz com que a administração deva procurar conhecer o fato efetivamente ocorrido. Qual é a principal diferença entre processo administrativo e processo judicial? Que faz com que no processo administrativo a administração tenha que descobrir o que exatamente aconteceu. Princípio da verdade material. Princípio da verdade real. Princípio da verdade material. É essa aí. O resto decorre disso. Princípio da gratuidade. Princípio da verdade formal não existe no processo administrativo, no processo judicial. Princípio da celeridade. Princípio da instrumentalidade das formas. Sabe o que quer dizer princípio da instrumentalidade das formas? Até mesmo aquelas formalidades
que devem ser poucas, até mesmo aquelas formalidades que não sejam obedecidas, se isso não causar maiores prejuízos, a administração pode passar por cima. O problema da formalidade que não foi obedecida, esse problema está instrumentalizado, está resolvido, está sanado. É aquele exemplo que eu dei naquela outra questão. O particular tem que ser intimado com no mínimo 10 dias para comparecer. Tá. Ele foi intimado para comparecer 2 dias depois. Essa intimação é válida ou inválida? É inválida, porque ele tem que ter no mínimo 10 dias. Se ele não comparecer, ele pode ser punido? Não. Agora, se ele comparecer no segundo dia e levar os documentos que a administração pediu, foi lá, compareceu e levou os documentos. Aquele problema, daquela formalidade que não foi obedecida, aquele problema está sanado. Aquela formalidade está instrumentalizada. Então, por causa do princípio da instrumentalidade das formas, o particular depois, que aí algum advogado vai lá e buzina no ouvido dele. Você levou os documentos? Levei. Aí o processo sai, no final das contas, o cara é punido. Aí depois que ele é punido, ele entra com uma ação pedindo anulação de todo o processo, porque ele compareceu com 2 dias, quando deveria ter comparecido com no mínimo 10 dias. Ele pode alegar isso? Não, por causa do princípio da instrumentalidade das formas. Ok? 8. Assinar a opção correta no que se refere aos processos administrativos. Letra A. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de dever, ônus, sanção, restrição, exercício de direito, atividade e os atos de outra natureza do seu interesse. Tá certo, né? Ou seja, todos os atos aí interessam a ele. Se interessam a ele, ele tem que ser intimado a ir lá, tomar ciência, se apresentar, verificar. Aí tá certo. B de bola. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Não podendo os atos serem praticados fora dessas condições, existem exceções. A lei coloca exceções, situações emergenciais. Então, existem hipóteses nas quais os atos podem ser praticados fora do horário normal de funcionamento, fora da repartição, em outra repartição. Então, até aqui estava certo. Agora, não podendo, em hipótese nenhuma, apesar de não ter colocado hipótese nenhuma, né? Existem hipóteses, sim. Leia na lei. Os atos do processo devem realizar-se necessariamente na sede do órgão. Não, preferencialmente na sede do órgão, mas pode ser que sejam realizados em outro órgão. O desatendimento da intimação importa o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a quaisquer direitos. Não, né? O contribuinte foi autuado em R$10.000 e foi intimado a apresentar o recurso. Ele tem que apresentar o recurso. Não apresentou o recurso. A administração intimou ele a se apresentar, ele não se apresentou. Bom, então, se ele não se apresentou, entende-se que tudo que está no auto de infração é verdadeiro. Não. Não quer dizer que seja tudo verdadeiro, não. Isso não significa dizer que tudo ali é verdade. Ele perdeu o prazo, pode ser que ele não tenha nem como recorrer mais por causa de perda de prazo, mas isso não quer dizer que o fato dele não ter se apresentado importa dizer que tudo aquilo era verdade, não. Verdade dos fatos, verdade material. Os processos administrativos obrigatoriamente vão depender de forma determinada, muito pelo contrário. Os processos administrativos normalmente não dependem de forma determinada, princípio do informalismo. Então, realmente, letra A é a melhor. Mais 2 questões. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo
nos termos da Lei 9784, exceto... É um artigo que você ler, né? Muita gente gosta de decorar. Quem tem legitimidade? Esse. Aí decora. É muito antes de decorar, questão de múltipla escolha, quem é que pode apresentar algum recurso? Quem tiver interesse. Eu fui autuado. Eu posso apresentar recurso? Claro, eu tenho interesse naquilo. Qualquer pessoa que não seja eu, mas que tenha interesse na matéria por algum motivo. Pode? Lógico. Associação da qual eu faço parte? Pode? Também. Tem que ver se existe interesse. Então vamos ver. Quem não pode ter interesse aí? Letra A. O titular do direito. E interesse que é parte do... Lógico, o titular, o cara que foi autuado. Esse é óbvio. Aqueles cujos direitos foram indiretamente afetados. Olha só. O estabelecimento do João foi interditado. E ali no estabelecimento do João, a Maria trabalha ali dentro. A Maria tem um negócio dentro do estabelecimento do João. A interdição... O João pode recorrer com a interdição? Sim. A Maria pode também, porque ela não foi ela que foi interditada, foi estabelecimento do João, mas essa interdição afeta a ela, porque ela trabalha ali dentro. Então, o direito dela está sendo indiretamente afetado. Um cidadão, uma associação, quando estiver sendo afetado um direito difuso, a administração está afetando um direito, um interesse que é de todo mundo, toda a sociedade. Claro. Letra E. As organizações representativas, em se tratando de direitos e interesses coletivos. Né? Foi afetado o interesse coletivo. O que é o interesse coletivo? É o interesse daquele grupo. Né? Então, a empresa da área de construção civil foi autuada. E aquilo ali, já estão vendo que essa autuação vai acabar respingando em todas as outras empresas da área de construção civil. O sindicato da construção civil, as associações, as organizações que representam as empresas da área de construção civil podem apresentar um recurso, podem ir lá reclamar contra isso, que pode afetar todos os seus associados? Sim. Então, o interesse coletivo é o interesse de um grupo. Interesse difuso é um interesse maior, que é o interesse da coletividade, né? Não restrita, não restringida ali. Não pode ser o MPU, né? O Ministério Público da União não tem, o MP não tem interesse ali. Então só pode ser esse. E, para gente terminar, quanto à lei de processos, marca a opção incorreta. O que está errado aí? Letra A. A administração obedecerá ao princípio da segurança jurídica, claro. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documento, certo? A administração não pode se recusar a receber documento, ainda mais de forma imotivada, né? Não interessa, não vou receber e ponto final. O administrado tem direito, perante a administração, de fazer-se assistir por advogado, certo? Certo. Obrigatoriamente não, aliás, não faz nem sentido, né? Ele tem direito de se fazer assistir obrigatoriamente. Como é que ele tem direito obrigatoriamente? Ele tem direito, não pode ser obrigatoriamente, né? Ele tem direito de se defender sozinho, ele tem direito de se defender com qualquer outra pessoa, ou tem direito de se defender com advogado. Ele não pode ter direito de se defender obrigatoriamente por advogado. Esse obrigatoriamente quebra completamente, né? Só pode ser essa. O interessado pode desistir do pedido? Claro. O órgão competente para decidir o recurso pode modificar a decisão? Pode. Ele apresentou um recurso, a administração decidiu, depois ele entrou outro recurso, a administração vai lá e olha e modifica aquela decisão anterior. Modifica para melhor ou para pior. No recurso, decisão recorrida.
A administração, de acordo com a verdade material, a administração vai mudar a decisão dela no recurso, para melhor ou para pior. No caso de pedido de revisão do processo que já acabou, por fatos novos, é que a administração não pode mudar para pior. Então já perguntaram, né? O recurso admite a reformatio in pejus? Sim, o recurso admite a mudança para pior. A revisão, o pedido de revisão admite a reformatio in pejus? Não, não admite reformar para pior. De qualquer maneira, tá aí, letra C. Ok, gente? Então fechamos todo o nosso programa. Esse curso foi bem completo, demais aí para você que vai fazer da área de tribunais. Tá? Todo mundo está me perguntando, Gustavo, concurso por INSS, posso ver por aqui? Pode. Né? Concurso, qualquer concurso de nível médio, ótimo. E vários concursos aí até de nível superior, analista de tribunais, está aqui dentro. Mas tem que tomar cuidado. Concurso para área fiscal, concurso para tribunais de contas. Tem que ir mais a fundo em alguns pontos. Tem que conhecer muito mais jurisprudência. Então, você tem que se aprofundar mais. Aí, isso aqui serve de base e você depois tenta fazer um curso mais aprofundado. Tá legal? A gente está vendo aqui, se a gente monta um curso de exercícios, eu estou querendo montar um curso só de exercícios para a área de tribunais, em cima disso tudo que a gente já viu, aí sim, vamos botar curso de exercício aprofundado. A ideia é mostrar o gabarito e ir batendo isso por causa disso, mas não indo lá na base, não. O requisito para o cara fazer esse curso é que ele já tenha a base. Não vou lá no início explicar o que é descentralização e desconcentração, o que é órgão e entidade. Mas tirando dúvida, não pode ficar disso, porque é dessa palavra, lembra isso, tal. A gente está querendo fazer, né? Então, pessoal que tem interesse aí, melhor ainda, né? Já vai mandando aqui pra gente. Tem interesse sim, pô, tô dentro, tô querendo. É o que a gente está precisando pra gente sentir um feedback e mandar isso daí, já começar a preparar esse curso para vocês, que aí fica completo. Tá legal? Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. E não esquece todas essas dicas que eu falei durante o curso todo. Não esquece desses macetes, né? Não esquece de sublinhar o não, nunca, excepcionalmente, exclusivamente, esses termos determinantes. Não esquece de verificar quando a questão pede a errada. Cuidado com isso tudo. Guarda as tabelinhas que eu fiz com vocês, dá uma decoradinha no básico. Direito administrativo é 80% entendimento, 20% decoreba. A maioria das pessoas que eu já vi estudando por aí se dá mal porque acha que direito administrativo é 80% decoreba. E não é. E não é. Tá legal? Pessoal, obrigado e até o próximo curso nossos aqui no Eu Vou Passar. Um abraço, até lá.